Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio de podcast que é feito aqui na Casa Cine, com muito amor, muito carinho para você. Todo esse conteúdo aí que você vê nas nossas redes sociais, na rede social do Lidera Mulher PG, é feito aqui pela Casa Cine com muito carinho para você. Conteúdo relevante. E hoje nós estamos aqui com uma convidada iluminada, né? A Franciele Luz, que é iluminada até no nome, né? E ela vai agora se apresentar para a gente, né? Contar quem é a Franciele Luz. Olá, tudo bom com vocês? Gente, eu achei o máximo essa apresentação. Eu acho que eu nem vou falar mais nada. Foi a primeira vez que, olha, alguém me falou assim, Franciele, a iluminada. Eu acho que eu vou usar isso aí daqui pra frente. Gostei. Tá vendo? Eu sou Franciele Luz, né? Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. E vamos, né, fazer esse bate-papo gostoso e agradável. Isso aí. E para você que ainda não é inscrito no nosso canal, eu quero te pedir aqui de coração que se inscreva, porque sempre que tiver conteúdos novos, vai chegar a notificação aí para você, tá bom? Segue a gente lá no YouTube, Lidera Mulher PG. E nas redes sociais também. Fran, vou chamar ela de Fran. Fran, quem é Franciele Luz? Então, gente, né? Primeiro de tudo, sinceramente, eu gostei tanto da forma que você falou que eu vou começar a utilizar. Eu vou começar por agora. A Franciele Luz é uma pessoa muito iluminada. Mas não porque tenho só, né, o sobrenome Luz na minha vida. É porque realmente eu sou conduzida pelo Espírito Santo. E vejo que isso é o que faz completamente a diferença na minha vida. E eu te falo, Giovana, que nem sempre foi assim. Por mais que eu nasci numa família cristã, uma família que todo domingo tem que ir para a igreja, circunstâncias da vida fizeram com que eu tivesse vergonha do meu nome. Na verdade, o nome é só porque, tipo assim, Franciele Luz. Tinha que falar lá dos 2 L's e Y no final. Mas o Luz, que eu era realmente reconhecida por essa alegria, por essa energia, me trouxe problemas. E uma vez eu escutei de uma pessoa, de um chefe meu, eu trabalhava no tribunal, e eu escutei dele que, Franciele, a tua alegria incomoda as pessoas. Só que sim, Giovana, né? Isso aí eu já estava trabalhando. Agora pensa, criança, ouvindo assim, para de falar, você é muito faladeira, que chata. Então, nem sempre, assim, de verdade, né? Fiquei impactada com a forma que você me apresentou. Porque por anos da minha vida, eu me escondia. Por vergonha, por admitir que aquilo que pessoas falaram começasse a ser a minha verdade. E foi por muito tempo. Muito, muito. Mas não é mais, tá? E realmente hoje eu sou a Franciele Luz, essa pessoa que se dedica muito para transmitir uma luz, uma alegria, né? E essa condução do Espírito Santo. Essa sou eu. E é nítido isso. Ai, que bom! Fico muito feliz. Ela externa isso, né, Fran? Fran, hoje você vai estar no Lidera Mulher PG trazendo uma palestra com um tema bastante interessante aqui, ó. Mentiram para você. Né? A gente já vai entrar aqui também, né, para você falar como assim mentiram para você, né? Mas eu queria que você, como eu já ouvi a sua palestra, né? Há 1 ano atrás, né, e fiquei bastante impactada, né, inclusive pela sua história de trajetória de vida e transição de carreira. E eu gostaria que você compartilhasse isso também para quem nos assiste no nosso podcast. Eu até faço uma brincadeira, né? Infelizmente eu não trouxe hoje, mas sabe post-it? Tá? Eu digo que muitas vezes nós estamos vivendo cheias de post-it no rosto, né? Um post-it aqui, cheias de post-it. E o que representam esses post-its? É as mentiras que falaram para nós e nós estamos acreditando. E, gente, isso é um trabalho constante. Eu não tenho que ser o que o outro fala que eu sou. Eu tenho que viver a minha real identidade. E eu sei que hoje em dia está muito na moda essa história de propósito, aquela coisa toda. Mas sabe o que realmente deveria estar na moda? Eu ser
quem eu nasci para ser. Sabe aquela história, né, que cada estação tem uma coleção nova de roupa, uma coleção nova de sapatos, né? Por que isso? Tem que estar sempre novo, renovando. Eu também tenho que ter a minha essência renovada dia após dia. E eu não posso aceitar que aquela outra pessoa, e às vezes, gente, com muito amor no coração, às vezes é um pai, às vezes é a mãe, às vezes é a professora da escola. E eu vou aceitando mentiras que contaram pra nós. Fran, mas o teu pai mentiu, tua mãe mentiu. Não, mas é o ponto de vista dele, é a interpretação dele, que nem sempre é a minha. E, né, você comentou sobre transição de carreira. Fazer uma transição de carreira para Franciele não foi nada fácil. Ter que avisar, ter que contar. Olha, tô largando direito. Ai, a filha, doutora, né? Advogada. Gente, não é fácil. O que eu gosto de trazer muito, né, em palestras, em podcast, nas minhas redes sociais, é que assim, ó, aprenda a viver uma vida real. Hoje em dia, as redes sociais, elas vendem uma facilidade, tudo, né? É muito fácil, né, Giovana? E eu digo assim, ó, eu tenho uma teoria. Se fosse, escutem essa, gente. Se fosse fácil, todas as pessoas do mundo seriam magras, casadas e milionárias. Todas são, Giovana? Não são. Tá longe de ser, né? Tá longe de ser. Só que, infelizmente, vão conduzindo a nossa vida para nós acreditarmos numa facilidade. Eu lembro que na época que eu ainda assistia Malhação, não sei nem se ainda existe, tá? Mas, gente, eu adorava assistir Malhação, tá? Um belo episódio, uma menina ficou grávida. E foi algo tão simples, Giovana. Ficou grávida, mãe solteira, né? E todos, assim, estavam felizes da vida. E eu não tô dizendo que é pra estar triste. Mas, gente, ser mãe, solteira, adolescente, é ou não é um desafio? Com certeza. Só que vendem uma facilidade pra gente. E quando algo exige a nossa competência, a nossa capacidade, a nossa dedicação, poxa, eu não sou boa o suficiente. Por quê? Porque eu estou vendo algo que nem sempre é. Inclusive, eu fui numa palestra da Rosana Alves semana passada. Eu achei uma frase que ela falou incrível. Nem tudo que ouve. O ouve com H. Então, nós precisamos olhar para dentro de nós, refletir. Eu sei que eu era uma pessoa que tinha mega preconceito com terapia, Giovana. Nossa, quando a minha melhor amiga me convidou para ir no treinamento de inteligência emocional, eu falei, eu não preciso disso. Porque mentiram para mim que eu não precisava de ajuda. E aí, o que você me diz sobre precisar de ajuda? É ou não é importante? Com certeza. Você, então, era da área do direito? Da área do direito, área jurídica. E fez essa transição para... Todo o mundo desse desenvolvimento humano. Hoje eu sou mentora, hoje eu ajudo pessoas, né? Tem o meu movimento que se chama Juntas e Misturadas. Né? Além desse movimento, eu tenho a metodologia que eu utilizo, que é o método, né? Identidade, propósito e prosperidade. Porque eu não acredito, Giovana, tá? Que uma pessoa vai encontrar o propósito dela sem antes ela ter a convicção de quem ela é. Não tem como, né? Então, as pessoas têm dificuldade de viver a jornada, a trajetória. É verdade. E a sua trajetória, ela foi longa? Na verdade, ela continua sendo. Ela não acabou. Eu acho que ela nunca vai acabar, sabe? E uma coisa que eu digo que me ajudou demais, tá? É que eu tinha muita tendência a ser arrogante. Então, eu acreditava que eu sempre fazia tudo, que eu sempre fazia da melhor forma, que eu era perfeita. Então, a arrogância hoje, ela é algo muito positivo pra mim. Porque eu sei aonde eu fui e eu não quero voltar pra lá. E quando eu falo em pedir ajuda, eu lembro, opa, você não sabe tudo, Franciele. Então, quando você pergunta, e a jornada tua foi leve? Leve não, né? Foi muito demorada? Ela continua sendo. E eu não largo nunca mais. Eu digo que é igual escovar os dentes, Giovana. Você sai de casa sem escovar os dentes? Ai, não acredito, Giovana. Você pode até sair, né?
Mas não pode abrir a boca. Exatamente. Então, a trajetória desse desenvolvimento humano, do autoconhecimento, ela não tem fim. Ela é um processo, ela é uma construção que vai fazendo, digo assim, ó, escamas vão saindo, tá? E quanto mais escamas eu tiro, mais eu vivo a minha real identidade. Quando a gente fala assim de transição de carreira, muitas pessoas até imaginam assim que sejam... eu apenas decidi que agora eu não quero ser X, agora eu quero ser Y. E pronto, né? Mas é aí onde entra assim, as dicas da Franciele, né? Vou dar a primeira dica. Posso dar a primeira dica? Claro. Chore bastante. Chore. É super importante nesse processo chorar, sabe? Você entender as tuas emoções, entender o que tá ruim, o que você tá insatisfeita. Não dá pra esconder insatisfação. Porque pessoas insatisfeitas se sentem não merecedoras. E o não merecedor se auto-sabota. E aí tá na moda, parece, né? Em falar que eu sou procrastinador. Giovana... Não existe ninguém procrastinador. Existem pessoas insatisfeitas que se sentem não merecedoras e, consequentemente, não fazem o que tem que ser feito. Ou seja, identificar o que te traz infelicidade, insatisfação, né? E a partir disso você começar a trabalhar, começar a perceber, né, as coisas ao seu redor. O que você se identifica, o que você gosta. E a partir disso você vai... Inclusive, Giovana, né? Sabe aquela história? Tem uma música que fala que é Girassol, que pega, né? Eu não lembro da letra dela e também não sou uma boa cantora não, tá? Mas diante, né, da tua cura, né? Use isso para curar outras pessoas. E como eu atendo hoje pessoas que estão nesse processo de transição de carreira. E eu digo o seguinte, ele é possível... Mas às vezes dói, às vezes não dói. O que não dá para rotular é... eu não vou conseguir, vai ser muito difícil. Eu não sei. Só que olha para como tá hoje. Quando eu falo, né, chore mesmo, olhe, toque nas tuas emoções. O que tá desafiador, o que você não tá gostando do momento, olhe para a tua realidade. Quando eu falo, né, vou falar isso na palestra mais tarde, mentiram para você... É que, não sei se você já viveu isso, Giovana, mas, por exemplo, você tá ali triste, né, na tua casa, aí chega uma visita. A gente tem que sorrir. A gente tem que ser educado. Então, nos ensinaram a demonstrar sentimento para os outros. Mas e os nossos? Gente, isso é básico. Eu falo que eu ensino as pessoas a olharem para dentro delas. Por que eu fiz isso? Eu não olhava para dentro de mim. Então, eu precisei parar, refletir e olhar para a Franciele. E nesse processo de transição de carreira, existem várias possibilidades, né? A pessoa que, tipo assim, não aguenta mais a profissão e não sai dela, Giovana. Você conhece alguém assim ou não? Com certeza. Conhece? Gente, tem várias pessoas, principalmente, Giovana, as pessoas que têm o perfil comportamental da estabilidade. Você já ouviu falar de perfil comportamental? Sim. Tá? Por exemplo, o estável. O estável, ele tem a tendência a sempre buscar a previsibilidade, a segurança. Como que eu vou fazer uma mudança? É algo novo. Eu não sei se vai ser bom ou se vai ruim, ou vai ser ruim. Qual é a minha tendência? Me paralisar pelo medo. É tudo aquilo que eu não consigo controlar, né? Isto. Não controlo, então tô fora. Isso, não controlo, não sei o que vai acontecer, eu não tenho a programação. E vamos ser bem sinceros, mesmo quando nós temos a nossa programação, nosso planejamento, muitas vezes não sai da forma que nós desejamos. E o que eu vou fazer com isso? É onde entra todo o trabalho que eu faço do desenvolvimento da inteligência emocional, desbloqueios emocionais, porque eu garanto, Giovana, se existe uma pessoa que está trabalhando e está insatisfeita, o que mantém ela no trabalho é o medo. Tenho certeza absoluta, pela minha experiência, de tantos que eu já atendi. Então, o que a gente precisa fazer? Desbloqueios emocionais. E aí teve uma vez um cliente que, assim, me questionou. Eu não tenho medo de mudar de carreira. Eu não tenho ddinheiro. Eu falei, tá, medo do quê então? Medo de não ter dinheiro. Porque se você é capaz, se você é eficiente, se você sabe exatamente daquilo que você tem de habilidade, dons e talentos, você vai ser próspero.
Mas se não sabe, não vai alcançar a Exatamente, prosperidade. Exatamente. E diante disso, eu queria entender um pouco como é que funciona o seu trabalho. Você trabalha com mentorias individuais ou para empresas? Como que é o trabalho da Franciele? Tá, o movimento Juntas e Misturadas, ele tem a tendência de fazermos eventos. Então, assim, eu gosto muito de juntar as mulheres. Sabe aquela história assim, ó? Papo de mulher, né? Vou até posso fazer uma propaganda aqui? Com certeza. Posso? Com certeza. De mulher para mulher, Marisa? Tô brincando, na brincadeiras à parte. Mas o Juntas e Misturadas, ele nasceu de um momento que eu estava numa célula de oração e eu ouvi, tá? Uma missionária, ela orou na minha cabeça e ela falou o seguinte: abra a tua boca, fale a verdade e ajude mulheres. Então, o movimento Juntas e Misturadas, ele é específico para mulheres que desejam evoluir. Fran, evoluir em quê? Profissionalmente, no pilar conjugal, no pilar financeiro, que querem realmente assim, ó, eu quero olhar para dentro de mim. Tá? Tem alguns profissionais na área de desenvolvimento humano que focam muito na parte, olha, né? Vem pra cá que você vai ser milionário, que você vai conquistar toda a prosperidade financeira. Eu não tô dizendo que isso não acontece. Isso é real e isso é possível, mas existe uma jornada. Então, o movimento Juntas e Misturadas tem esse objetivo: trabalhar a identidade, o propósito e a prosperidade. Até porque eu já tive vários clientes, em especial homens, Giovana, que financeiramente estão muito prósperos, mas muito. Mas pergunta se estão casados? Pergunta se os filhos têm conexão? Se ele consegue olhar nos olhos e falar, ei, eu te amo. Não tem isso. Isso para mim não é prosperidade. Então, um dos movimentos que eu faço é o Juntas e Misturadas. E eu também atendo empresas, eu atendo de forma individual, tanto presencial quanto online, sempre com esse objetivo: trabalhar identidade, propósito e prosperidade. Porque se eu não sei quem eu sou, como que eu vou escolher uma carreira profissional, Giovana? É isso que eu ia perguntar. Qual que é a importância, Fran, de ter esse autoconhecimento para a vida pessoal e profissional? Posso trazer exemplos aqui? Claro. Eu tive uma cliente eu faço orientação vocacional para adolescentes, tá? Eu tive uma cliente, duas, muito parecidas duas. Elas chegaram para mim e falaram assim, ó, individuais, tá? Fran, eu tenho muita vontade de fazer medicina. Uma falou o seguinte: mas eu não vou fazer. Eu não vou conseguir passar em medicina. Eu sempre estudei em escola pública. Eu hoje faço cursinho e quem faz cursinho comigo tá muito mais tempo estudando. Tem gente que tá lá 4 anos estudando. Aí, ó o que eu falei para ela. Se eles tivessem mais conhecimento do que você, já teriam sido aprovados? Ela me olhou, era online a sessão, ela... É verdade, né, Fran? E nós estamos trabalhando, foram 10 encontros, não é do dia pra noite. Claro, né, gente, tem circunstâncias que é assim, ó, que é rápido, né, que a gente fala que é aquele desbloqueio automático, mas não é a regra. Por isso que eu tenho que tomar cuidado nas palavras, porque de repente chega uma pessoa pra mim e fala assim, olha, me desbloqueia agora. Talvez vai acontecer imediatamente, talvez vai levar um tempo, um processo. E essa menina, adivinha em quantas universidades ela passou? Em 2 universidades. Sabe para qual curso? Medicina. Meu Deus. Medicina. Então, vamos lá, respondendo a tua pergunta, né? Eu falei um exemplo. Qual a importância, Fran, de eu me conhecer para escolher minha profissão? Primeiro de tudo, se eu não me sinto capaz, se eu não me sinto eficiente, se eu não me sinto inteligente, como é que eu vou me dedicar para passar numa prova? Tá? Tanto que eu tenho uma mentoria que é só para quem quer passar em provas e concursos online, acontece toda segunda-feira. Eu tenho um sócio, então tem toda a parte de memorização, mapas mentais, leitura dinâmica, porque as pessoas acham que só estudar garante a aprovação. Não garante, Giovana, tá? Porque eu preciso ter convicção de quem eu sou. Então, isso é um exemplo. Outra pergunta que você me fez. E no ambiente profissional? Exemplo também. Eu atendi uma empresa com 3 gestores, tá? Um dos gestores que me procurou, ele engenheiro mecânico, e ele falou o seguinte: eu que preciso fazer a gestão da empresa e eu não me vejo... olha só, eu não me vejo como gestor.
eu só me vejo como filha do dono. Então as pessoas não olham para mim, não me escutam, eu não consigo me posicionar. Agora vamos lá, tecnicamente, engenheiro mecânico, fez uma faculdade, ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele tinha até uma pós em gestão de pessoas. E ele não fazia o que tinha que ser feito. Ele estava o quê? Bloqueado emocionalmente. Aonde que entra o meu trabalho? Entender, reconhecer que ele precisa de ajuda emocional para saber quem ele é. Existe uma ferramenta na metodologia que nós chamamos de identificação de vícios emocionais. Eu acho que tem uns de 8 a 10 vícios emocionais. Então, ele identifica o vício emocional, o comportamento que a pessoa tem no momento que ela está sentindo. Sabe qual era o comportamento dele em todos os sentimentos? Não conseguia falar, não abria a boca. Então, como que ele ia se posicionar para as pessoas? Quando ele veio com a consciência, ele começou a desenvolver habilidades de gestor. É aí que entra o meu trabalho. Ele se conscientizou que é aqui, poxa, é aqui. Isso. O meu problema não é falta de instrução. Nenhuma. Né, ou de liderança. É porque eu tenho um bloqueio na fala. Muitas pessoas têm até vergonha, outras realmente não têm vergonha, mas não sei, acontece um bloqueio ali na hora, né? E assim, Giovana, o bloqueio na fala, tá? Não era o problema. Tá Porque vendo? Normalmente as pessoas têm... Eu vou falar sobre isso hoje. Normalmente as pessoas têm dificuldade de entender o seu problema. Ah, qual é o meu problema? Não consigo falar. Não, é consequência. A raiz do teu problema tá onde? Numa insegurança. Tá? Eu tive um caso de um cliente extremamente influente que não abria a boca. Ele ouviu a infância inteira do pai. A tua opinião não é importante. Cala a boca. Tá entendendo? Então, vivemos experiências positivas e experiências negativas ao longo da vida. E aí eu gero um significado. Esse significado vai gerar um sentimento. Se o sentimento foi inadequado, provavelmente meu comportamento é inadequado e eu não alcanço os resultados que eu desejo. E nesse ambiente de mentorias para empresas ou individual, quais são os principais bloqueios que você detecta durante as suas mentorias e como você Giovana, direciona são isso? Tantos né? problemas, Giovana, se tem algum que é assim muito recorrente? Um que é muito recorrente é a dificuldade de se posicionar. A dificuldade de falar o que o funcionário precisa fazer. A dificuldade de delegar tarefas. Vou dar um exemplo, tá? O perfil dominante. O perfil dominante, ele quer... Isso aí eu tenho muitos. Porque normalmente gestor tem esse perfil mais da dominância, né? Então, um empresário sobrecarregado não consegue ter tempo para a família. O final de semana é no celular direto, trabalhando, e a hora que vê tem que trabalhar mais, porque ele acredita que quem for fazer não faz tão rápido quanto ele. Então ele vai lá e fica sobrecarregado. Isso é uma característica típica. Né? Ou tão bem, né? Aí o tão bem é do conforme. Tem diferença. Tem então, diferença. assim, dois perfis comportamentais têm muita dificuldade em delegar. Um é o dominante e o outro conforme. O dominante tem dificuldade de delegar porque ele quer controlar tudo e fazer da forma mais rápida possível. O conforme tem a dificuldade em delegar porque só ele faz da melhor forma possível. E o sentimento que prevalece no conforme é o medo. O medo do quê? De errar. Então, para que ninguém erre, deixa que ele faça tudo sozinho. E isso faz com que ele não consiga delegar as funções. É muito típico de gestor isso. Outra dificuldade que eu vejo bastante, quem tem o perfil da estabilidade, de falar. Esse meu cliente que eu comentei com você, ele tinha 2 perfis, o estável e o conforme. Só que muitas vezes, Giovana, não é nem o perfil comportamental que condiz com o comportamento, e sim os traumas que a pessoa viveu na infância. É muito sério. E aí ela carrega aquilo, tipo assim, parece que aquele vício emocional de estimação, sabe? Ela carrega aquela mochila e aí ela se vitimiza, ela vive sobrecarregada, os resultados financeiros não vêm. Outra situação que é típica, né? Fran, eu trabalho. Eu disse, pois é, mas você tem que ter estratégia. E não tem porquê. Mas eu não sei. Sabe qual é o problema de quem não tem estratégia? Viciado em rejeição.
E aí a pessoa se auto-rejeita, rejeita inclusive ajuda e não faz o que tem que ser feito. É muito forte e, consequentemente, o resultado financeiro não vem como desejado. Então, as pessoas... E quem não quer a prosperidade financeira? Gente, eu adoro dinheiro, é bom demais. Fazer viagens, comprar bolsas, roupas, é muito bom. Só que isso não nos define, Giovana. Com certeza. E poder também abençoar outras pessoas, né? Nossa, imagina Isso você ter a oportunidade de evoluir, de crescer, de empregar. Pessoas, né? Na verdade, qual é a nossa missão? É servir. É verdade. Não é o dinheiro. O dinheiro é consequência, Giovana. Só que se a pessoa não pensa dessa forma, sabe o que ela é? Escassa. E todo escasso foi um rejeitado na vida. É verdade. Em algum momento, Em algum momento. Rejeitado. Fran, eu nunca fui. Abra o coração. Em algum momento da vida você foi rejeitado. Faltou amor, faltou carinho, faltou atenção. Então você tem o vício emocional da escassez. E aí você leva pro teu pilar financeiro. Então o que você tem que fazer? Olhar para dentro de você, reconhecer quem você é. E você não é a falta de amor, você não é a escassez. Você é filho, filha amada de Deus, o Criador. Nada mais, nada menos do que isso. Toma posse da tua identidade, construa quem você é e vá em busca do teu propósito e da tua prosperidade. E procura se adaptar, né, às sugestões que você faz, né, para poder incorporar esse novo estilo de vida. Ô, né? Giovana, para falar bem a verdade, Giovana, eu não dou sugestões, porque essa não é a minha função. É bíblico, né? Que a verdade, ela liberta. Então, a minha função é gerar consciência. Porque tudo, Giovana, tá aqui dentro, ó. Tudo tá aqui dentro. Coisas boas e coisas ruins, exatamente. E aí, qual vai vencer? Aquela que eu mais alimentar. Então, eu normalmente não dou orientação. Até teve um caso... Posso contar um caso bem interessante? Lógico. Eu tive um caso de um adolescente de orientação vocacional. Então, são 10 encontros para preparar a escolha da profissão. Imagina, hoje em dia tá cheio aí de testes na internet, né? Faça teste vocacional, não sei o quê. Ai, gente, socorro. Tem socorro, mesmo. socorro. Imagina, eu trabalho 10 encontros com um adolescente para ele, né, escolher a profissão e desenvolver uma carreira, que ele sai lá com plano de carreira. Aí, eu atendi esse adolescente, um menino. Chegou um belo dia, ele me mandou uma mensagem. Fran, tenho uma coisa para conversar com você e preciso da tua opinião. Você pode me dar? Eu falei, olha, nós temos sessão, a minha função é eu não posso te dar opinião, essa não é o meu trabalho, mas eu posso conversar contigo, posso te ajudar. Aí ele chegou para mim e falou, Fran, eu tô pensando em terminar o meu namoro. Você me ajuda? Termino ou não termino? Eu sei que eu não fiz sessão de orientação vocacional com ele. Eu fiz sessão de clareza e consciência. E ele tomou a decisão de terminar ou não terminar o namoro. Sabe umas coisas que eu vejo que entre casais, até mesmo dentro de ambiente profissional, as pessoas têm a tendência a falar o que o outro tem que fazer. Não, faça perguntas. Ajude o outro a criar consciência. E talvez, Giovana, o outro vai errar. Faz parte. Eu faço uma brincadeira com os meus alunos. Eu digo assim, ó, testa. Vai que funcione, vai que não funcione. Mas, viva a experiência. Só que nós fomos educados para quê? Não pode errar. Não pode. Tem que fazer tudo perfeito, tá, Giovana? É verdade. É verdade. Fran, você falou de alguns programas, né, que você da mentoria, né, e também de alguns treinamentos, né, direcionados para empresários, né, que você faz. Esse programa que você falou com adolescentes se enquadraria o programa Escolha Profissional para adolescentes, Escolha Profissional, né, para adolescentes. E essa mentoria acelerador da aprovação. É esse que você acabou de falar? Isso, foi o programa que... O que eu percebo, tá? As pessoas têm muitas dificuldades quando elas estão num confronto, quando elas estão sob pressão. E quando eu trabalho essa parte do desenvolvimento da inteligência emocional, eu faço com que as pessoas se tornem mais focadas, mais disciplinadas, elimine o medo, elimine a ansiedade e, consequentemente, elas vão conseguir, eu digo que são os 4 pilares, né? Que é conseguir estudar, conseguir aprender, lembrar
e passar na prova. Então, é todo um trabalho de desenvolvimento da blindagem emocional, juntamente com o desbloqueio emocional e técnica de memorização, mapas mentais, leitura dinâmica, que sou eu e o Felipe Lima, que é o meu sócio, onde nós, né, desenvolvemos essa mentoria para quem deseja passar em provas e concursos. Nossa, show de bola. Fran, e na sua opinião, hoje a gente vive assim num universo digital, né? Tudo é um online, digital, né? E como você mesmo citou, você trabalha muito suas mentorias de maneira online, né? E, inclusive, nós recebemos várias palestrantes aqui também, que todas elas trabalham assim. Algumas têm produtos digitais, outras não ainda, mas as mentorias são de maneira online. Eu queria que você falasse para a gente assim, como você enxerga isso, qual a importância disso para o seu trabalho, ou para um empresário, ou para quem está iniciando a sua trajetória. Eu vejo, Giovana, que hoje o mundo, ele quer nos ensinar tudo que é simples, fácil e prático. O mundo digital, ele veio para beneficiar. Mas sabe aquela história, né? Até eu ouvi uma história falando sobre o iPhone. O iPhone, ele pode ser para o bem, mas tem muita gente que usa para o mal. Assim como o mercado digital. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim. Até quando eu estava vindo para cá, estava conversando com a minha amiga que veio junto, eu estava comentando com ela sobre o quanto a minha percepção que está na moda, as pessoas falarem de Deus, falarem sobre espiritualidade, nesse mundo digital. Agora a pergunta que eu faço é, o quanto tem de profundidade? O quanto realmente a pessoa vive isso. Eu acho que tudo que é muito fácil precisa ser analisado para ver se realmente traz os resultados que a pessoa deseja. Veja resultados, converse com pessoas que já viveram processos, que já fizeram mentorias. Eu vejo que o mundo que nós estamos vende muita coisa que não é exatamente o que eles falam. É o que a doutora Rosana falou, na palestra, né? Nem tudo que se ouve. Então, olhe com verdade. Para de acreditar que tudo é simples, que é prático, que é fácil. Ah, Giovana, deixa eu te contar uma coisa, Giovana. Eu vou lançar uma pílula mágica. Você toma a pílula e você emagrece em 3 dias. Tá? Você compra. Giovana, tem gente que compra. Ô, Giovana, outro curso que eu vou inventar. Outro curso, Giovana. Giovana, 3 meses eu vou transformar a tua vida e tu vai te tornar a pessoa mais milionária do mundo. Mas você é professora lá da 4ª série do ensino fundamental. Não vai. Então, assim, eu não tô dizendo que não é possível, mas tem que ter cuidado. Eu acredito no mercado digital. Eu compro muitos cursos do mercado digital. Eu vendo produtos no mercado digital. Agora é o seguinte, tem a verdade. E principalmente para quem tá atrás das câmeras, não para quem tá comprando. Se você souber quem você... Olha só, como para mim o meu movimento Juntas e Misturadas, ele faz todo sentido. Se você souber quem você é, você vai ter propósito e você vai ter prosperidade. E prosperidade nada mais é o quantas vidas você pode transformar, quantas vidas você pode servir com o conhecimento que você tem. Então vejo que realmente ele é importante, ele é necessário, ele é útil, mas tem que ter muito cuidado. E uma dica assim para filtrar essas informações, o que você diria assim para quem está sempre ali pesquisando alguma coisa, inclusive cursos, vamos falar de cursos, né? Sim, qual dica você daria para essa pessoa no cuidado, na escolha? Veja os resultados dessa pessoa, converse com pessoas que já fizeram cursos. Eu, por exemplo, eu acabei de entrar no mercado digital, tá, Giovana? Mas o que eu sempre falo para os meus clientes? Converse com pessoas que já fizeram o processo comigo. 90% dos meus clientes vêm por indicação. Então, gente, como é bom ser indicado. Então, converse com pessoas. Ah, você conhece esse curso? Ah, uma dica, olhe o Reclame Aqui. Gente, no Reclame Aqui, se a pessoa não gostar, ela vai falar. Então, e outra coisa bem importante também, tem que verificar se a pessoa gostou do curso e fez o que tinha que ser feito, porque assim, a pessoa compra o curso. Emagreça 5 quilos em 1 semana. Ah, comprei o curso, agora emagreci. A pessoa acha que é só comprar. Não, você precisa comprar o curso, fazer a sua parte. Inclusive, Giovana, nessa mentoria que eu tenho online, que é o meu produto digital, a primeira aula... Eu coloco assim, ó,
quais são as minhas tarefas e quais as tarefas que eu espero de quem está entrando. Olha, tem que vir para as aulas, tem que fazer os exercícios, tem que cumprir. Gente, não tem milagre. Quer dizer, desculpa, eu não faço, né? Milagre. Mas nós temos Deus. Ele faz. Você quer milagre? Não compra curso. Vai para a igreja, vai orar. Ué, agora você quer se desenvolver? Tenha um mentor, tenha pessoas, tenha conselheiros com você. Seja de forma individual, seja em grupo. Pessoas realmente que tenham valores, coerência. Porque você precisa confiar numa pessoa dessa. Você está entregando a tua vida. Não dá, ó, no caso da orientação vocacional que eu faço, eu não faço orientação vocacional sem antes conversar com os pais. Não faço, imagina. Olha, você tem filha, né? Eu vi a tua filha tá aqui. Você teria coragem de entregar a sua filha para um profissional que você nem conhece? Não. Para orientação vocacional, para escolha da profissão? Jamais. É muito sério. Então, tem vezes, Giovana, que eu chego a fazer 3 reuniões com os pais. E teve um caso que era uma mãe, que inclusive hoje eu até atendo a empresa dela, toda a sessão que eu fazia com a filha, mesmo sendo confidencial, ela me perguntava, Fran, como é que tá? Fran, como é que tá? Então, eu sempre dava um feedback, logicamente, cuidando da confidencialidade da sessão, porque a mãe cuidadosa com o filho. Preocupada, né? Cuidadosa, É o papel É lógico que tem pais, que ser, né? exatamente. Bom, a gente está conversando sobre autoconhecimento, né? E eu não poderia deixar de falar entrar no assunto assim, da comunicação. Né? Hoje a gente, inclusive, está usando uma ferramenta poderosa na comunicação, que é o podcast. Não sei se você acompanha, Fran, mas o podcast, o Brasil é o país que mais consome podcast no mundo. Nossa, eu não sabia. Show demais essa informação. As pessoas gostam de consumir esse conteúdo. Então, o que eu quero perguntar para a Fran é primeiro, o que você acha dessa ferramenta do podcast e qual o conselho que você dá para aquela pessoa que tem problemas em se comunicar, seja nas redes sociais, seja com seus funcionários, seja no dia a dia. Tá contigo. Ai, que maravilha. Bem, eu vou ser bem sincera, eu não escuto muito podcast. Eu gosto muito, e quando eu assisto um podcast, o que eu mais gosto é dessa interação. Porque eu não fico falando sozinha. Você fala, eu falo. Então, eu acho que esse bate-papo, essa leveza, essa vida real. A gente tá, tudo bem, eu escrevi algumas coisas aqui, você também, mas a gente tá aqui muito leve. Na verdade, a maioria das coisas que a gente falou não tá no papel, sabe? Exatamente. Então, o que eu mais gosto do podcast é essa verdade que eu sinto falta nas redes sociais, eu te falo de verdade, tá? Sobre a parte da comunicação, tá? Eu vou ser bem... Posso vender meu peixe aqui, como se diz? Lógico. Gente, se você tem problema de comunicação, contrate um profissional para te ajudar. Se for eu, ótimo. Se não for... tenha alguém para te ajudar. Porque se você não se comunica, é porque você tem um bloqueio emocional. Vamos lá. Eu tenho boca. Eu tenho língua. Eu sei falar. O que me bloqueia? Tecnicamente eu sei. Mas é um medo, é a insegurança. Talvez você viveu um trauma muito grande e a hora que vai abrir a boca e fica gago, tá? Eu tive um caso de um cliente que eliminou a gagueira comigo. Um caso. Tá? Eu não sei... eu não posso afirmar que foi por meio da metodologia. Não posso isso. Não tenho nem conhecimento aprofundado, para falar bem a verdade. Mas, depois de 10 encontros, ele entrou gago. Ele saiu, ele não era mais gago. Gente, que show, né? Achei incrível. Incrível. Nunca tinha acontecido, foi a primeira vez. Diz ele que foram os desbloqueios emocionais que ele teve por meio da metodologia. Então, vamos testar. O que eu gosto de falar muito, Giovana, é assim, ó. Teste, veja a evolução. Tanto, né, que no movimento Juntas e Misturadas, na orientação vocacional, no atendimento individual que eu faço, nós vamos verificando a evolução do processo. Então, vamos lá. Fiz uma ferramenta com a pessoa. Não adiantou para nada. Ela continua sem abrir a boca. Não tá funcionando. Vamos olhar para os resultados que você vem tendo. Tanto o profissional quanto a pessoa que está sendo atendida. Se você tem problema de comunicação, vou deixar uma pergunta. Qual é o medo que está por trás? E esse medo está relacionado com algum trauma que você viveu na infância e você está repetindo ele na tua fase adulta.
É profundo, viu, gente? E eu quero te falar, para você que nos assiste e quiser entender um pouquinho mais desse assunto, entra nas redes sociais da Franciele Luz, é isso, Fran? Franciele.luz, lembrando que é com 2 L's e Y no final, o Franciele. E lá ela sempre posta dicas. Você tem algum canal do YouTube também, Fran? Não tenho canal. Na verdade eu tenho, mas não tem nada publicado não, tá? Agora, eu vou falar bem a verdade, Giovana. É claro que é muito importante ter as dicas, né? As pessoas conhecem o trabalho, mas o que eu indico mesmo é, olha, agenda uma sessão. Viu, gente? Sabe? Tenha coragem, tá? Porque muitas vezes o que impede a pessoa de pegar o telefone e falar assim, ó, eu preciso de uma sessão, é a vergonha, Isso. é a falta de coragem, Se abrir, sabe? né? É a insegurança, é o ego. Giovana, Isso. eu não tinha coragem de pedir ajuda, Giovana. E eu quase... Esse é tema para outro podcast daí. É tema para outro. Eu quase me divorciei. Porque eu tinha muita dificuldade em pedir ajuda. E quando eu vi... Aí eu tive que botar na parede. A advogada faz o divórcio dela ou ela pede ajuda? Ou vai ou racha, Ou vai né? ou racha, entendeu? Não precisa chegar no extremo, gente. É bíblico. Eu vim para que tenha uma vida em abundância. Tem alguma coisa disfuncional? Busque ajuda. Busque. Fran, muito obrigada. Quero te agradecer de coração por ter tirado esse tempo para conversar com a gente, né? E o pessoal que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve, acompanha a gente lá, que sempre tem coisas maravilhosas, como a iluminada Franciele. E de coração, muito obrigada pela sua presença e a gente espera outras vezes, viu, Fran? Muito obrigada, eu agradeço imensamente o convite e com muito amor eu falo para você, assim, para mim eu acredito que assim, foi muito gratificante ter vindo, porque você me ajudou a construir ainda mais a minha identidade. Por isso que eu digo que é uma construção diária. Não estava nada combinado, não sei se você pensou para falar, mas quando você me chamou de iluminada, a partir de hoje, eu vou carregar isso para mim. Então, eu vim para servir, mas eu fui muito mais servida. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tchau, gente. Tchau.